Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, dia 23 de janeiro, 23 de janeiro. Quero começar agradecendo profundamente você que é inscrito no meu canal. Que Deus abençoe muito você, meu muito obrigado. Você que não é inscrito, quero pedir que se inscreva. Você que gosta dos vídeos, das reflexões, das minhas postagens aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá aviso quando tiver vídeo novo. Isso gera engajamento no canal e o canal vai crescer, tá bom? Hoje eu quero disparar para você o torpedo 23 de janeiro hoje, né? 23 dias já fazem que o ano de 2022 começou. E nosso propósito é cada dia um torpedo novo aí para a sua vida, para o seu coração. E o torpedo de hoje está embasado no capítulo 3 do Êxodo, tá? O que aconteceu no capítulo 3? Deus chama Moisés para um grande trabalho, para uma grande tarefa. Veja só, nós dissemos ontem que Moisés tinha meio que perdido a sua identidade, estava numa crise de identidade. Ele não sabia se ele era egípcio ou se era hebreu. Ele sabia que ele era hebreu de nascimento, porque ele foi levado ao palácio por volta dos 12 anos, né? Mas quando ele defendeu as moças lá no deserto, diante dos homens que queriam expulsá-las ali do poço, onde elas estavam tirando água para o rebanho, e uma das moças, quando voltou para casa, o pai perguntou: por que vocês demoraram? Ela disse: porque um egípcio, aliás, ele perguntou: por que vocês voltaram mais cedo? Ela disse: porque um egípcio nos ajudou, nos defendeu e tirou água para nós. Então as pessoas que olharam para Moisés naquela ocasião ainda tinham Moisés como um egípcio. Talvez ele se vestisse como egípcio, falasse como egípcio, enfim. Mas agora, no capítulo 3, Moisés já tinha 80 anos. Nós dissemos que a vida de Moisés pode ser dividida em 3 partes. Do 0 aos 40, dos 40 aos 80 e dos 80 aos 120, quando ele morreu. Na primeira parte, ele foi educado no palácio do faraó. Ele foi criado lá como filho da princesa, filho da filha de faraó, dos 12 anos até aproximadamente os 40 anos. Quando ele tinha quase 40 anos, foi quando ele tentou resolver as coisas do jeito dele e matou um egípcio para defender um irmão hebreu dele, irmão de nacionalidade, né? E aí foi quando ele fugiu para o deserto de Midian. E lá ele permaneceu por mais 40 anos. Por que Deus deixou Moisés lá por 40 anos para depois chamá-lo para o trabalho de ser líder do povo e tirar o povo do Egito? Veja, Moisés estava impregnado da cultura egípcia. Ele ainda tinha o Egito dentro dele, foi isso que nós falamos ontem. Deus precisava tirar o Egito de dentro de Moisés. Ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós queremos abandonar algumas coisas, mas essas coisas que nós queremos abandonar não nos abandonam, porque nós não permitimos. E Deus queria um Moisés totalmente transformado. E nada melhor para transformar uma pessoa, muitas vezes, do que o deserto. Às vezes nós perguntamos: por que, Senhor? Por que eu estou passando por esse deserto? Por que eu estou passando por esse vale? Mas é a forma que Deus está usando para lapidar o nosso caráter, para nos lapidar como diamantes brutos, para nos tornar joias preciosas nas mãos dele. Deus nos permite às vezes passar pelo deserto, porque no deserto nós aprendemos lições que nós não aprendemos de outra maneira. Isso eu falei ontem também, né? E agora, depois de 40 anos, Moisés estava agora com 80, 40 anos de deserto, Deus fala com Moisés. E no primeiro versículo do capítulo 3, Deus diz, a Bíblia diz que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. Ou seja, quando Deus chamou Moisés, Moisés não estava à toa, parado, na indolência, na preguiça, ele estava trabalhando. Deus chama você e eu para um trabalho, muitas vezes, quando você já está ocupado. Aliás, diz um pensamento, né, que
se você quiser que alguém faça algo bom, você tem que chamar alguém que já esteja ocupado com alguma coisa. Essa foi a metodologia que Deus usou com Moisés. Primeiro transformou Moisés, tirou o Egito de Moisés. Ele ficou 40 anos fazendo um curso superior com o melhor professor, tá? Com Deus, com a natureza. Eu imagino Moisés lá no deserto, aquele Moisés que passou pela sua mente muitas vezes: eu sou egípcio, eu fui criado no palácio do faraó, eu sou alguém importante. E agora ele olhando toda aquela grandeza, aquele deserto, aquelas montanhas ao seu redor, e chegando à conclusão de que ele não era ninguém, que ele não era nada, de que ele era pó. Então a primeira lição que eu quero extrair com você desse texto é essa: Deus chama pessoas já comprometidas com alguma coisa para fazer uma grande obra, para fazer um grande trabalho. E aí Deus começa a falar com Moisés. Por que Deus falou com Moisés? Porque Moisés estava lá apacentando o rebanho e de repente ele olhou uma cena que lhe chamou muita atenção. Ele olhou um arbusto pegando fogo. Tá, o que tem a ver? Qual é o elemento extraordinário de ver um arbusto pegando fogo? O elemento extraordinário é que o arbusto não se consumia. Ele estava com fogo ali, mas não se queimava. E Moisés falou assim: eu vou chegar lá e ver o que está acontecendo. Que coisa estranha é essa? E quando ele chegou, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou: Moisés, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo do Egito. Eu preciso que você vá lá e tire o povo de lá. Você fale a Faraó e tire o meu povo do Egito. Meu povo não vai mais ser escravo. E aí vem a segunda lição. No versículo 11, Moisés fala assim: Senhor, quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu? Sabe, eu tenho dito que tem duas frases que muitas vezes nós falamos para as pessoas que denota a nossa petulância, a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso querer ser mais do que os outros. Quais são essas frases? Quando eu estou conversando com alguém, eu mesmo já cometi esse erro. Quando eu estou discutindo com alguém, eu pergunto assim para essa pessoa: quem você pensa que é? Para falar assim. Ou a outra frase: com quem você pensa que está falando? Eu já cometi esse erro. Eu falei isso para alunos meus, alunos jovens, juvenis, adolescentes. Quando eu falo isso para alguém, eu estou querendo dizer assim para ela: olha, cara, eu sou mais que você. Você não é nada perante mim. Quem você pensa que é? Com quem você pensa que está falando? Eu sou muito mais do que você está pensando. Essas frases denotam orgulho, petulância. Mas essa frase de Moisés denota humildade. Senhor, quem sou eu? Deus estava chamando ele e ele: Senhor, eu não sou ninguém. Quem sou eu, Senhor? Para ir até o faraó e falar com ele. Mas Deus começa a falar com Moisés, né? E no versículo 13 e 14, quando Deus fala: você vai dizer que eu te enviei. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês vão servir a Deus nesse monte. Mas Moisés pergunta para Deus no versículo 13: Senhor, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Aí demonstra que os filhos de Israel também, depois de 400 anos, já tinham ido muito longe nas suas práticas erradas, porque eles nem se lembravam mais do Deus dos vossos pais, os pais deles, né? E aí no versículo 14, eu acho lindo esse texto, eu acho maravilhoso. Deus fala a Moisés, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Sabe o que significa isso, meu querido? Minha querida, Deus não precisa dar explicações
sobre si mesmo para ninguém. Deus não precisa. Bastava Moisés falar assim, quando o povo perguntasse, qual é o Deus que te enviou a nós? Bastava Moisés dizer assim, o Deus eu sou me enviou até vocês. Eu acho isso fantástico porque Deus não precisa de explicação e ninguém consegue explicar Deus. Ele é, simplesmente. Sabe, quando você está em dificuldade, Ele é o que é para você. Você está vivo porque Ele é. Você tem o que você tem na sua vida porque Ele é. Você já superou desafios e dificuldades porque Ele é. Ele é. Deus é. Eu vi um dia uma postagem de um pastor dizendo que Deus não existe. Deus é. O que existe? O que existe é o meu celular, pelo qual eu estou gravando esse vídeo, esse tripé que está sustentando, esse microfone que eu estou aqui na minha camiseta, essa luz, esse notebook que está aqui do meu lado. Essas coisas existem, você e eu existimos, porque teve alguém que nos criou, teve alguém que criou esses objetos, mas Deus não existe, porque ninguém o criou, Ele é, simplesmente Ele é, de eternidade a eternidade, diz os Salmos, Tu és Deus, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então não importa o que você esteja vivendo na sua vida, se é dificuldade, se é facilidade, se é alegria, se é tristeza, Deus é. Não tente explicar Deus. Deus não tem explicação. Talvez você e eu tenhamos explicação, mas Deus não. Então o torpedo que eu quero deixar aí para a tua vida, para o teu coração hoje, escreve aí no teu caderno, na tua agenda, no teu celular, na tua mente, no teu coração. Escreve aí. A humildade é a porta pela qual Deus entra na minha vida. A humildade é a porta pela qual Deus entra na minha vida. Deus se revela na minha vida. Quando você fala para Deus assim com humildade, Senhor, quem sou eu? Para responder e para obedecer esse chamado que o Senhor está me fazendo. Lembre, essa humildade faz com que Deus se revele para você. Ele vai dizer, Antônio, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Não precisa mais de explicações. Que Deus abençoe muito a sua vida e dê um belo dia, cheio de paz no seu coração, no seu lar e com a sua família. E amanhã eu volto com um novo torpedaço aí para a sua vida, para o seu coração. Até lá então, um forte abraço.